Olá, sejam todos e todas bem-vindos ao Radar Lefosse. Esse que é o nosso espaço de discussão sobre temas que impactam no mercado brasileiro. Eu sou o Paulo Perecim, sócio da área trabalhista aqui do escritório. Hoje tenho o prazer de receber dois amigos e também colegas de equipe, a Eduarda Medeiros, que é advogada do nosso time, e o Rafael Sorbo, também advogado do time trabalhista. A nossa ideia hoje aqui é falar um pouco sobre cenários de crise econômica, crises globais, como que elas afetam a realidade das empresas e os cenários das empresas e como o direito do trabalho pode dar respostas para isso, auxiliando as empresas a navegarem melhor e superarem esses momentos de crise. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês aqui hoje. Eu que agradeço o convite para bater esse papo aqui hoje, né? Acho que vai ser bastante interessante e vamos lá. Eu também agradeço o convite, é um tema interessante, desafiador e espero que a gente possa trocar ideias produtivas aqui hoje. Legal. Eu vou começar com você, Rafa. Eu vou pedir para a gente falar um pouco. Óbvio que a gente vai tratar aqui de um cenário que está muito em discussão e todo mundo está falando sobre isso, mas a gente vai falar de soluções aqui mais para frente que acabam se aplicando a todas as situações de crise, né? Queria que você trouxesse um pouco desse contexto geral. O que você tem visto sobre setores, como é que as empresas estão reagindo a essa nova situação que se apresentou aí nos últimos meses? Traz um pouco para a gente esse panorama. Crises não são novidades, né? Sobretudo econômicas. Aqui no nosso país é sempre um ambiente muito desafiador para as empresas. Então a gente tem aí o setor de alimentação impactado e tendo as suas importações diminuídas, né, digamos assim, reduzidas. O café, por exemplo, é um setor que se mostra afetado nesse momento com uma redução aí significativa. A gente tem o mercado de carne, uma expectativa aí de perda de 1 bilhão até o final do ano. Nós temos o mercado de pescados, que também já teve aí um problema de embargo lá em 2017 com a União Europeia. Hoje enfrenta também um problema com as tarifas, tem aí o seu mercado internacional bastante focado. O mercado de madeira sofre também nesse momento, com uma redução de 50% aí da sua produção. E tudo isso preocupa, né? Não só ali a continuidade do segmento, né? Da atividade empresarial, a manutenção dos empregos, e também um efeito cascata que você pode ter, né? Porque geralmente quando você tem uma empresa, você trata ali de... Você tem fornecedores, você tem transporte, você tem produtores, você tem uma cadeia segmentada envolvida. Então é um desafio e a gente está aqui para falar um pouco hoje como é que isso pode ser enfrentado nesse momento. Muito bom. Acho que é consenso que essa situação traz desafios porque você tem empresas feitas de pessoas em todos esses setores e aí com a redução forçada de exportação, de produção, a gente acaba tendo que enfrentar um problema dentro de casa que é justamente lidar com essa força de trabalho, como a folha de trabalho é um custo sensível para grande parte das empresas, consome muito dessa margem, né, de toda a composição dos gastos. E aí eu já passo a bola para você, Duda, para falar um pouco para a gente, em linha com essas preocupações do momento, o que a gente tem de medidas legislativas, o que a gente tem de possibilidades. Perfeito, Paulo. Como você bem mencionou, a gente teve no último dia 13 de agosto a medida provisória 1309, né, que veio instituir uma linha de crédito para essas empresas exportadoras, só que em contrapartida, né, a essa linha de crédito, as empresas vão precisar assumir um compromisso, que é a manutenção ou ampliação de empregos. Então, a MP prevê, né, nesses contratos de financiamento com o BNDES, por exemplo, né, uma cláusula de compromisso que as empresas precisam ter essa garantia ao emprego. Aqui, tanto empresa quanto o empregado vão ser beneficiados, né? A empresa tem a questão tributária, que aí o nosso time pode falar muito bem, e também aqui a questão trabalhista, que veio também pela portaria 1381, também em agosto agora de 2025, que vai instituir essa Câmara Nacional de Acompanhamento de Emprego para analisar os postos de trabalho, analisar as obrigações trabalhistas. Ela até vai poder também fazer uma negociação coletiva, né? Então, ela veio com esse intuito, né, de fiscalizar as obrigações trabalhistas impostas, o compromisso firmado por meio das empresas com esse plano e se está tudo em conformidade. Aqui,
também ordinariamente, né, é uma coisa muito nova, a gente não sabe como ainda vai se comportar. Estamos falando de medida provisória, né, de uma instituição de uma Câmara um pouco mais ali de 1 mês e meio, né, então a gente ainda não sabe como a fiscalização vai se comportar, como que essa Câmara vai atuar junto com a Superintendência Regional do Trabalho, né, se vão haver maiores fiscalizações com o Ministério do Trabalho. Então, é algo ainda muito novo, né? Mas são pontos positivos, tanto para o lado do empresariado quanto do empregado. Eu acho importante você trazer esse ponto, porque realmente, né, é uma vantagem momentânea e emergencial, mas que a gente ainda não conhece muito bem as contrapartidas, né? Porque existe ali um acesso a um crédito que não era previsto e para que essas empresas possam se valer disso, mas a gente não sabe muito bem como é que esses contratos vão prever essas contrapartidas e como é que a fiscalização disso vai ser feita pelo Ministério do Trabalho. Essa portaria, a propósito, ela diz que é incumbência dessa Câmara não só fiscalizar o cumprimento dessas obrigações decorrentes da manutenção e ampliação de empregos, mas também zelar por outras questões, como, por exemplo, promover negociações coletivas para suspensão de contratos de trabalho, para os layoffs, para antecipação de férias. Então, outras questões e outras alternativas que já estão também na CLT, estão na legislação, e que as empresas sempre puderam se socorrer, não é só nesse momento, mas sempre puderam se socorrer, mas a Câmara também é criada para impulsionar a adoção destas outras medidas nesse contexto de crise. E a proposta é sobre isso agora que a gente fala na sequência, né? Porque é óbvio que a medida provisória trouxe situações adicionais, mas essas outras condições, como, por exemplo, a suspensão dos contratos de trabalho, as férias coletivas, negociações coletivas especiais, tudo isso já era algo que estava previsto na lei e que eu queria falar um pouquinho sobre isso agora, seguindo com você, Duda. Além dessas questões de momento que a gente está vendo com a MP 1309, a gente tem outras opções, outras possibilidades, e se sim, quais seriam? E aí falando de todo e qualquer cenário de crise, não só dessa crise, mas uma empresa que está num contexto de crise financeira, está precisando de uma reestruturação do negócio, o que a gente pode pensar? Perfeito, Paulo. Eu vou pegar o primeiro ponto que você falou, que foi o layoff. Essa é uma estratégia que ganhou ali uma força em 2015 com as montadoras, ao invés de dar uma demissão em massa, e voltou também ali na pandemia do Covid no ano de 2020. Então, o que é que seria esse layoff? O layoff é justamente uma suspensão temporária do contrato de trabalho entre 2 e 5 meses, onde o empregado ele vai ter um curso, ou programa de qualificação profissional concedido pela empresa. E o financiamento, que inclusive o empregado pode ter, é uma bolsa de qualificação profissional concedida pelo FAT. Pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador. E os benefícios desse funcionário vai ser mantido. É importante lembrar, que esse layoff ele vai precisar ser feito via negociação coletiva. Negociação coletiva abre um leque para muitas possibilidades, né? A gente teve recentemente o julgamento lá do tema 1046 pelo STF, que validou o negociado sobre o legislado, tão falado tema, da validade das negociações, mesmo que tragam no contexto algum prejuízo em determinado tema, enfim. E esse contexto de negociação coletiva também é uma opção. Firmar um acordo coletivo com termos e condições específicas para a superação de um momento de crise também é uma opção que sempre existiu e vai continuar existindo. A propósito, a gente teve, depois da reforma trabalhista, a ampliação do poder dessas negociações, com a vedação da atuação do judiciário para anular acordos e convenções coletivas que tenham cumprido a regularidade formal na sua Constituição. A gente teve na reforma trabalhista também maior privilégio ao princípio da especialização do instrumento normativo. Então, hoje, acordos coletivos para tratarem de situações específicas prevalecem sobre as convenções coletivas. Então, a gente tem uma série de outras garantias também que foram trazidas pela lei que podem ser usadas nesse contexto,
Além do layoff, Paulo, nós temos também a previsão de redução de jornada e de salário, prevista no 503 da CLT, que são nos casos de força maior ou prejuízo devidamente comprovado. Por ser algo muito subjetivo, tanto esse Instituto da Força Maior, né, quanto do prejuízo devidamente comprovado, a gente recomenda que seja feita negociação coletiva, embora o artigo ele não tenha essa previsão, né, do acordo coletivo, mas é realmente uma recomendação para a gente ter uma segurança jurídica nessas reduções. Isso eu acho muito importante frisar. O artigo, de fato, ele não exige a negociação para a validação da adoção da medida, mas ele traz um contraponto ali no sentido de que se o empregador não consegue demonstrar esse elemento de força maior, então ele pode ter consequências, por isso que é importante ter um diálogo coletivo e realmente contar com essa interlocução sindical para garantir uma segurança jurídica maior. E você, Rafa, queria que você falasse um pouco assim, se a empresa tentou todas essas medidas, ela buscou obter o empréstimo, ela buscou uma medida de layoff, de suspensão dos contratos, buscou uma negociação coletiva, não foi possível resolver o problema. Ainda tem alguma solução ou quais são os cuidados que precisam ser tomados num caso real de crise um pouco mais severa? Aí a gente chega num momento mais complicado, né, de pensar em mitigar riscos. Se realmente há uma necessidade de redução da força de trabalho, a gente tem algumas opções, né, conhecidas dos empregadores. A primeira é o plano de demissão voluntária. A gente conhece e sabe que também depende de uma negociação coletiva, até para que você tenha segurança jurídica dos termos que são negociados ali. E para que você consiga, né, existe um entendimento pacífico da jurisprudência de que a quitação integral do contrato de trabalho ela só é válida se o sindicato participa, né, deste plano, dessa instrumentalização desse plano. O plano de demissão voluntária, ele se assemelha, né, também ao entendimento da jurisprudência de que se trata de um pedido de demissão, não é um acordo, né? Como muita gente pensa entre empregado e empregador, é um pedido de demissão do empregado, mas que vem com alguns benefícios, né? Ele pode ter benefícios de ordens econômicas, no caso uma indenização ou algum tipo de bonificação, ou também benefícios como manutenção de plano de saúde, uma possibilidade de assessoria para recolocação em mercado. Então é uma opção que traz segurança jurídica para o empregador, porque ele pode, tendo sucesso na negociação coletiva, ter a quitação daquele contrato de trabalho. E o empregado, por outro lado, que está deixando a companhia, ele tem uma vantagem adicional, além daquelas verbas rescisórias da modalidade do pedido de demissão. Uma outra hipótese, né, que a gente viu bastante nos últimos anos, uma discussão muito acalorada, né, nos últimos tempos, é sobre a dispensa em massa, né, a dispensa coletiva. Hoje tem o entendimento já do STF no sentido de que é necessário a participação do sindicato, isso não acarreta a autorização, né, do sindicato, essa é uma diferença que a gente precisa ter em mente, mas é necessário que abra ali uma via de conversa com a entidade sindical, a fim de que se evite, ou ao menos tente ali se evitar impactos, né, socioeconômicos, principalmente quando a gente tem um número grande de trabalhadores impactados em regiões pequenas. Então, há essa necessidade. A jurisprudência tende a entender que uma dispensa, às vezes, de um número mínimo de trabalhadores pode ser considerada como coletiva, desde que não exista um critério subjetivo, desde que a empresa passe ali por um momento delicado e tenha que fazer essas dispensas. Então, novamente, o sindicato, como você trouxe, né, Paulo, é essencial para a adoção dessas medidas e há necessidade desses cuidados, principalmente pelo entendimento que está consolidado atualmente na jurisprudência. E um outro ponto comum também nesses cenários acaba sendo o Instituto das Férias Coletivas, né? Então, o empregador ele se utiliza desse instituto, tem previsão na CLT, tem alguns requisitos, que é a comunicação do sindicato, do Ministério do Trabalho, é necessário uma antecedência de 15 dias, e é interessante que você pode utilizá-lo para toda a empresa ou para determinados setores, o que pode
aliviar, né, nesse momento de baixa produtividade. Você pode ter ali os empregados usufruindo de férias, óbvio que precisam ser seguidas ali todas as disposições legais, o pagamento dos valores do terço, mas é uma opção do que fazer nesse momento de baixa produtividade até que as coisas se normalizem. Nós tivemos ao longo de muitos anos o entendimento de que o sindicato precisaria validar previamente ou se necessitaria de um acordo coletivo para proceder com as dispensas coletivas, e dispensa coletiva é uma dispensa de uma pluralidade de sujeitos, né? A gente não tem como medir, não tem um conceito para dizer o que é dispensa coletiva ou não. E mais recentemente o entendimento da STF, no sentido de que basta uma interlocução prévia com o sindicato na intenção de mitigar os prejuízos que virão para esses trabalhadores. Acho importante frisar aqui que tem alguns julgados falando sobre o prazo de comunicação. A gente, por vezes, se depara com isso. A empresa tem um planejamento para reduzir quadro de pessoal e sabe que precisa ter um contato prévio com o sindicato, mas se programa para fazer esse contato com 2 dias, 3 dias de antecedência aos desligamentos. E nós já temos visto julgados no sentido de que há necessidade de um prazo, um tempo hábil para uma tentativa de negociação ou mesmo uma tentativa de adoção de medidas por parte do sindicato, por parte da empresa, alguma coisa que possibilite o diálogo. Então, esse também é um ponto para ressaltar aqui como uma segurança, uma garantia extra de segurança jurídica. Eu penso que, de maneira geral, a gente aprendeu muito com a pandemia também, né? A pandemia foi um cenário de crise que afetou muitas empresas. Enquanto a gente está falando hoje de alguns setores, durante a pandemia a gente teve um lockdown geral, nós tivemos muitas realidades empresariais que foram afetadas. E também tivemos naquela época, que já faz alguns anos agora, tivemos algumas medidas provisórias que trouxeram possibilidades, mas as empresas também precisaram se socorrer da negociação coletiva, dos sindicatos, buscar essa aproximação, fazer acordos específicos. Obviamente que esses acordos também trazem contrapartidas. Na maioria dos casos, eles prevêem uma necessidade de garantia dos empregos, dos empregados que foram afetados, seja pela redução de jornada, salário, seja por outras questões, redução de benefícios, sempre tem também uma contrapartida de preservação. Mas acho que esse é o caminho, né? O caminho para que a gente possa superar a crise é poder buscar alternativas dentro do diálogo. Acho que o diálogo é a chave aqui, porque todas as medidas que a gente falou aqui, em maior ou menor grau, elas passam por essa interlocução. Se não necessária, recomendável, com o sindicato, por via dos acordos coletivos, eventualmente convenções coletivas mais setoriais. E acho que a gente está, de novo, numa situação que exige um pouco mais desse bom senso para a conversa, para a negociação. Acho que é legal aproveitar para fazer um gancho com uma outra prática, que é a do contencioso, que a gente faz muito aqui no escritório, e a gente está vendo um aumento cada vez maior de ações trabalhistas. Nós tivemos, em 2024, o recorde desde 2016, que foi o ano anterior à reforma trabalhista. A tendência para esse ano é que haja um novo recorde, e a gente tem cada vez mais novas ações trabalhistas, e um cenário de crise sempre é um sinal de alerta para uma multiplicação ainda maior. Você tem um maior número de dispensas e você tem uma procura maior pelo judiciário. Você acha, Rafa, que adotando essas medidas de tentativa de conciliação prévia junto aos sindicatos, diálogo institucional por parte da empresa, até mesmo com o judiciário, tentativa de conciliação prévia a processos judiciais. Acho que isso pode ser um caminho também para que as empresas que se vejam nessa situação possam seguir? Eu acredito que sim. Penso que além do que nós discutimos aqui, existem medidas no âmbito pré-processual, digamos assim, quando a gente já tem uma situação mais estressada. Então existe a mediação, a arbitragem e formas alternativas de resolução de conflitos que podem, evidentemente, diminuir, né, um risco ou um passivo contencioso que as empresas podem enfrentar em decorrência desse momento de crise. Exatamente. Daí a importância da gente ter uma assessoria consultiva adequada, as empresas se socorrerem de profissionais que atuam nessas áreas, porque a gente falou um pouco aqui de medidas legislativas para tentar funcionar como um conforto em meio à crise. A gente falou sobre alternativas que já estão na lei para que as empresas possam também superar momentos de crise. Falou sobre métodos alternativos de resolução de conflitos.
para tentar evitar a materialização de contingências, né, de novas ações trabalhistas, num cenário já tão sobrecarregado de tantas novas ações. Então, é fundamental que as empresas busquem assessoria adequada e especializada para que possam navegar de uma forma mais suave em meio a esse cenário de turbulências. Chegamos ao fim a mais um episódio do nosso Radar Lefosse. Eu queria agradecer de novo a Duda Medeiros e o Rafa Sorbo pela presença aqui hoje, pelo bate-papo e pelas contribuições. A gente agradece, Paulo. Espero que tenha sido bem proveitoso. Também agradeço. Foi muito bacana estar aqui e poder trocar essas ideias com vocês. A gente agradece também a sua audiência e pede que vocês continuem nos acompanhando nas redes sociais para que vocês possam acompanhar mais episódios do Radar Lefosse. Obrigado e até a próxima.